O tema da mensagem de hoje é transmita graça. Essa mensagem, irmãos, mensagem ministrada pelo pastor Aloísio Silva, nos ensina da seguinte forma, que nós devemos transmitir aquilo que nós temos e temos em abundância. Devemos transmitir aquilo que realmente é algo que Deus nos deu e que faz esta obra perfeita. Amém? Toda vez que eu transmito a graça que há em mim, o favor de Deus que há em mim, eu gero isso na minha vida, algo que se multiplica a cada dia. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Amados, você foi chamado não apenas para ser uma pessoa agraciada, estar debaixo do favor de Deus, ser cheio da graça, mas para transmitir graça ao mundo. Amém? A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você conhece uma pessoa batendo papo com ela, você não precisa nem saber da vida dela. Conversa com ela alguns assuntos, principalmente alguns assuntos polêmicos, e ela espontaneamente vai começar a falar. E ela vai refletir, ou melhor, ela vai expor aquilo que ela realmente é. Eu acho engraçado, sabe, que nós ensinamos tanto sobre graça, sobre favor de Deus, sobre a misericórdia do Senhor, e tem tantas pessoas que se diz cristão e não está cheio dessa graça. São mestres para apontar, para acusar, para ofender, porque por muitas vezes se encontram ou se acham melhor do que outros. A Bíblia nos diz que nós devemos enxergar o nosso irmão melhor do que nós. Nós devemos enxergar o nosso próximo melhor do que a gente. Não achar que a pessoa é inferior. Por que graça tem nisso? Que favor de Deus é esse? Que eu me sinto melhor e superior e com isso eu vou reduzir a pessoa porque ela caiu no pecado, porque ela errou, porque ela falhou. Engraçado que quando Jesus se deparava com o pecador, em momento algum ele o humilhava, em momento algum ele lançava fora. E às vezes nós lançamos porque nos achamos perfeitos. E a palavra de Deus diz que nós devemos transmitir, exalar a graça de Deus. Existe algo maravilhoso a respeito da graça de Deus, em que nós podemos, amado, desfrutar dela e também podemos transmitir aos outros, sabe? A vontade do nosso Deus é que a cada pessoa receba graça ao nos ouvir. A vontade do Senhor é que quando alguém chegar angustiado e conversar com você, em 10 minutos ela sinta paz. Porque é assim que tem que ser. É dessa forma que tem que ser. Para que possamos transmitir essa graça a outros, nós primeiro precisamos o quê? Nos encher dela. A gente só pode dar aquilo que temos. Você só pode dar aquilo que você recebeu, não é verdade? O livro de Atos, nós lemos que Estevão era cheio de fé, ou seja, cheio do Espírito Santo e também cheio de graça. Olha o que diz Atos 6:5. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, porque ele era cheio de graça, mesmo diante da morte. Não os condenou os seus algozes, mas clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Engraçado que Estevão, ele estava sendo morto, apedrejado, né? Em plena praça pública. E a Bíblia diz, amado, que ele era tão cheio da graça do Senhor, tão cheio do Espírito Santo, que ao invés de ele sentir raiva, ódio e mágoa das pessoas que estavam lhe ferindo, ele conseguiu sentir compaixão. É este nível que o Senhor quer nos elevar. É o nível mais profundo. O Senhor quer tirar você do raso, sabe, do comum, da mesmice, daquilo que o mundo vive, e viver realmente a graça do Senhor, que é amar o próximo mesmo quando ele está nos ferindo. Amar o nosso próximo mesmo quando ele está nos atacando, falando mal pelas costas. Porque não pode haver graça numa pessoa que se diz cristão, se essa graça ela não está sendo manifestada. É claro que como carnais, que por muitas vezes somos, nós deixamos o nosso ego, a nossa alma, falar mais alto.
Mas a palavra de Deus diz que você não vive mais, mas Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, você deve exalar o cheiro de Cristo. Se porventura você não tem conseguido, é isso que o Senhor quer que você faça. Busca mais de Deus. Senhor, eu quero exalar a tua graça. Eu quero ser uma pessoa em que as pessoas estejam perto, se sintam bem, sinta paz, sinta refrigério. Sabe quando alguém está com medo e de repente vê um policial na rua, o medo é como se fosse embora? Alguém está me perseguindo, aí vê um carro de polícia, você nem sabe quem está lá dentro. Você nem sabe o caráter daquela pessoa, se ele é tão corrupto quanto o ladrão está tentando te assaltar. Mas a expressão do governo, da segurança pública, do PM, te traz paz. Nem que seja por algum momento. Nós precisamos refletir isso, amado. Amém? Em João 1,14, João declara que o Senhor Jesus era cheio de graça e de verdade. Sabe? Apesar do o próprio Deus nunca ter usado ou mencionado a palavra graça, mas a sua vida era completamente cheia dela. João 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. As pessoas paravam para ouvir o Senhor Jesus por horas. E quanto mais ele falava, quanto mais ele ensinava, quanto mais ele fazia milagres e prodígios, as pessoas não ficavam olhando o relógio dizendo, primeiro que não tinha relógio naquela época, né? Mas se tivesse, sabe? Não ficava sacando o smartphone do bolso e dizendo, nossa, já tem 1 hora e 45 minutos e 37 segundos que ele está pregando. Pelo contrário, ele transmitia graça e quanto mais ele falava, mais a multidão o cercava. Você conhece a passagem da mulher que ficou totalmente surpresa? Quando o Senhor falou com ela, ela ficou perplexa, ela disse assim, como você sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E como se não bastasse, os discípulos de Jesus quando chegou também ficaram maravilhados, porque ele estava conversando com uma mulher samaritana. Era um povo que era totalmente inimigo do povo de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, quando a pessoa não gostar de você porque você é cristão, é aí que você tem que se aproximar dela. Para mostrar que você não é igual a ela, ela não gosta porque ela não conhece. Aquela mulher imaginou que quando ela ia tirar água do poço e lá Jesus estava, que ele simplesmente iria virar as costas e ignorá-la. Deus não ignora ninguém, porque não tem ninguém melhor aos olhos de Deus. Todos nós somos iguais porque somos filhos. Amém? Deus não vai olhar para mim com um olhar diferente porque sou pastor e de um pecador que chegou na igreja, sabe? Que tem pecado. Pelo contrário, aquele que tem pecado é desse que Deus se aproxima. Às vezes nós imaginamos que o Senhor ele vai ficar longe do pecador. Mentira! A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, irmãos? Se você ler o texto e a história de Jesus, você não vê ele andando com o fariseu, com os doutores da lei que se achavam santos e perfeitos. Mas Jesus andava com os pecadores. Comia com cobradores de impostos. Aceitou a oferta de uma prostituta. E às vezes, nós temos visto pessoas que se diz cristão, se autonomeiam santo, mas querem ficar no meio dos santos, que se dizem ser santos também. A palavra de Deus diz, vai em resgate àqueles que estão morrendo e não sabe para onde vai. Você já está salvo. Não tenha medo de pegar esta lepra. Não tenha medo de cair no pecado, porque se uma vez o Senhor está em ti, Ele jamais te abandonará. Sabe, irmãos? Tudo isso mostra que o Senhor era cheio da graça. Primeiro, como podemos ser cheios de graça? Antes de mais nada, ser cheio de graça é ser cheio de Cristo. E para ser cheio de Cristo, nós devemos fazer exatamente a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Uma única coisa só. Deus não requer que você ore muito, que você jejue muito, que você oferte, que você dizima. Deus não quer que você esteja na igreja todo dia. Não é isso. Tudo isso faz parte.
Mas o que Deus mais quer é que você alcance o coração daquele que ainda não encontrou a Cristo. O que o Senhor mais quer, sabe, é como se você conhecesse o remédio para a dor daquela pessoa. Ela já foi em vários médicos, já foi em vários lugares para tentar trazer a cura, e de repente você passou por aquilo, para aquela doença. Você fala, olha, eu tomei um remédio muito simples, é baratinho, custa R$3 na farmácia. Aconteceu isso com meu sogro. Ele teve uma doença de pele, porque ele trabalhou numa empresa química, e em que parte do corpo dele toda estava se deteriorando. A pele saía. E fez vários exames, passou pelos melhores médicos e não resolvia nada. Cada remédio gastava tudo que tinha, bateu em todas as portas e nada resolvia. Até um dia que ele encontrou com alguém que disse assim, olha, eu não sou médico, eu não sou nada, mas eu tive isso daí. O nome do remédio é fulano de tal. Isso faz anos e ele sabe o nome do remédio até hoje. Porque aquilo marcou a vida dele. Esse remédio é baratinho. E ele foi e comprou, em poucos meses, foi isso? 2, 3 meses, ele estava totalmente curado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você passou por um problema que Deus te abençoou, que para você passou, mas a pessoa que está vivendo aquele momento, para ela aquilo é um absurdo, aquilo é uma coisa muito grande, muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. E 5 minutos que você parar e falar do amor de Deus para essa pessoa, que você teve o mesmo problema, ou que você conhece alguém que teve o mesmo problema, e Cristo curou, a graça vai ser derramada. E essa pessoa então vai encontrar um ponto de esperança. Sabe, irmãos, nós estamos numa época do ano em que as pessoas estão preocupadas em comprar roupa nova, sapato novo, viajar. Tudo isso é válido, é muito bom. As pessoas estão preocupadas com a ceia, quem que vai convidar, e tem pessoas que estão querendo pelo menos um pouquinho de paz. Tem pessoas que estão sedentas por paz, simplesmente isso. Ou por cura, ou por companhia. E você tem tudo isso, e o Senhor diz, por que estás calado? Vai e derrama desta graça. Como que eu posso ser cheio da graça, quando verdadeiramente eu entendo que aonde eu for, Ele é o meu Pai? Sabe, irmãos? Ele é a própria graça. A respeito da lei diz que ela foi dada por meio de Moisés. Mas a respeito da graça diz o Evangelho que ela não foi dada por alguém, mas a graça foi alguém que veio. Jesus era a própria graça. A lei foi dada por um homem, mas a graça foi um homem que viveu no nosso meio e manifestou a sua graça. Ou seja, a graça é uma pessoa. João 1,17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, ele veio e disse assim, você pode fazer obras maiores do que as minhas. Porque haverá tempo que pessoas vão estar correndo em necessidades, e você poderá dar. Houve uma época no Brasil, muitos aqui não lembram disso, que todos os produtos do supermercado tinham sumido. As pessoas iam no supermercado comprar açúcar, não tinha açúcar. E aqueles que tinham, iam e compravam uma quantidade, porque não sabia se na semana que vem ia ter. Houve época no Brasil que foi um tempo de provisão, de prosperidade. Houve época no Brasil que nós estávamos muito próximo de uma guerra. Nós já passamos muitas situações e não sabemos o que está por vir. Mas uma coisa nós devemos entender: a graça do Senhor te alcançou. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem casa, sem carro, sem saúde, sem nada. Mas de uma coisa nós temos certeza: nosso nome está escrito no livro da vida. E não foi por uma pessoa, um humano qualquer, que por qualquer razão que nós fizemos de errado, ele ficou tão indignado, com tanta raiva, que simplesmente foi lá e riscou. Para de acreditar naquele evangelho que muitos pregam, dizendo assim: olha, se você não andar na linha com Deus, Deus vai te riscar o seu nome no livro da vida. Deus não pode abortar o seu próprio filho. Amém? Pastor, mas eu caí, eu fui para o mundo, eu participei de algumas coisas, até orgia eu participei. Mas o dia que você voltar e falar: Senhor, eis-me aqui, Ele está de braços abertos fazendo festa. É claro que toda essa situação gera em nós, né,
sementes que nós mesmos plantamos e com certeza iremos colher. Não vai ficar impune, porque a lei da vida, aqui você planta, aqui você colhe. Mas nunca é tarde para entrar diante do Pai. Você pode ter feito qualquer coisa para o teu pai, para a tua mãe, você nunca vai deixar de ser filho. E o Senhor te chama de filho e te ensinou você chamá-lo de pai. Ele não falou, quando você se referir a mim, você entra no teu quarto, fecha a porta e diz, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Nissi, El Shaddai. Ele diz, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e em intimidade com o Pai, você vai dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós as tuas nuvens, é isso? Venha a nós o teu céu, é isso que ele diz? Venha a nós o teu reino. Além de pai, ele é rei. E você é príncipe. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós não precisamos de nada, porque temos tudo. E se você tão somente confiar que amanhã Deus proverá, hoje você pode estar se descabelando, mas o Senhor diz assim, deita e dorme, aquieta a sua alma, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Pastor, mas aí não seria folga minha? Esse é o problema. Nós como cristãos, queremos fazer aquilo que já foi feito. Queremos pagar aquilo que já foi pago. Queremos consertar aquilo que já foi sarado. Queremos aceitar porque todo mundo aceita. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não faz parte dessa linhagem. O reino que você foi levantado e foi enxertado, não tem nada disso. O que tem é graça, paz, prosperidade e bonança. Sabe, irmãos, é como ter um pai milionário e ter 2 filhos. Um vive debaixo da graça, usufruindo de tudo que o pai tem, porque se é do pai é dele. E o outro se sente indigno, rejeitado, acha que foi adotado, que ninguém gosta dele e vive como um mendigo. O quarto de um parece um palácio, o quarto do outro parece um porão debaixo da ponte. Por mais que o pai vai falar para esse daqui, para ele ter uma vida real, para ele ter uma vida, aproveitar o melhor da terra, ele vai dizer que não é digno. Tem crente dizendo que não é digno. Ao invés de, parar de se preocupar com isso e agora mostrar a outros a graça que recebeu, não, continua debaixo da ponte. Nós temos que viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, que é estar debaixo da graça do Senhor. Somos também cheios da graça, amado, quando nós enchemos do amor de Deus que está em Cristo. Quando nós entendemos que Ele nos ama. Para de achar que você não é amado por Deus porque você errou, porque você pecou, porque você não fez aquilo que era para ser feito. Você não está mais debaixo da lei. A lei era olho por olho, dente por dente. A graça é, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, justo. Por que Ele é justo? Porque a justiça de Deus foi manifesta em nós. Quando Cristo naquela cruz, Ele entrega a sua vida, Ele está dizendo, tetelestai, ou seja, está pago, você já não deve mais nada. Eu já levei sobre mim, sobre o meu corpo, todo o teu pecado, toda a tua enfermidade, toda a tua maldição, toda, palavra maldita. Sabe quando nós ficamos... Tem dia que você fica entediado, diz assim, eu não sei, eu estou com uma angústia aqui, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Rejeita isso, porque isso não é de Deus. Realmente é um espírito de medo que está tentando te sondar. Mas lembra de quem você é filho. Você vai colocar a mão no teu peito e dizer assim, olha, esse sentimento é real. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou sentindo, mas eu rejeito agora em nome de Jesus, porque eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. E fique em paz, irmão, e vai trabalhar, e vai continuar a fazer tuas coisas, e você vai ver que nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque se você aceitar, é a mesma coisa que você está tentando entrar num programa lá no seu computador. O seu antivírus diz assim, manda uma mensagem. Olha, se você continuar, isso é um vírus, você aceita? É o sentimento que você teve. Se você falar sim, aceito, por mais que ele é um antivírus, vai acabar entrando, porque você falou, não, eu quero. E sabe como a gente aceita? Não é que a gente está querendo dizer, não, eu quero vírus na minha máquina. Às vezes está com tanta pressa que você não lê as entrelinhas. Em alguns casos, se tiver em inglês, então piorou. Aí só vai no enter, e entra tudo.
Você tem um antivírus poderosíssimo chamado Espírito Santo. Todo mal que vem assolar você, ele te avisa. Não aceite, rejeita. Por quê? Ah, pastor, mas ele não pode fazer isso por mim? Pode, mas você tem que dar ordem de comando, porque nós temos fomos criados de uma forma, amado, chamado-se livre-arbítrio. Você é livre até mesmo para pecar. Você é livre para errar, você é livre para matar, você é livre para se suicidar, você é livre para tudo. Deus não vai interferir em nada. Sabe por quê? Porque se Ele interferisse, você não teria livre-arbítrio. Consequentemente, nós seríamos robozinho na mão de Deus. Você é livre. E você também é livre para viver o melhor de Deus para a tua vida. O pecado vai bater na tua porta. Sabe? A maldição vai bater na tua porta. Não aceite. Mas e se eu aceitar? Você não vai deixar de ser filho por causa disso. Para dizer que você não é salvo. Se você um dia aceitou Jesus de todo o seu coração, seu nome está escrito e ninguém pode apagá-lo. Então vamos viver, sabe? Como realmente príncipe que somos, princesas. Para de viver como coitado. Para de viver como alguém que está vivendo de favor, você é filho. Quanto mais nós compreendemos, quanto mais somos amados, sabe? Que nós somos amados na cruz, quanto mais vivemos o imenso preço que foi pago por nós, mas nós somos cheios da graça do Senhor. E somente quando transmitimos a graça, é que nós podemos edificar a casa de Deus e a glória do reino experimentar. Você quer experimentar a glória do reino? Transmita a graça. Você quer experimentar a glória do reino? Você quer ser próspero? Abençoe. Você quer ser uma pessoa feliz? Não seja, sabe, pedra de tropeço na vida de ninguém. Sonhe junto, torce junto. Segundo, como podemos transmitir graça? Em Efésios 4 diz, para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Não foi isso que nós começamos a ler? Palavra torpe nem sempre é palavrão, né? Também é, claro. Quando se fala a palavra torpe, se fala de palavrão. Você sabia que quando uma pessoa fala um palavrão, ela libera na vida dela 7 demônios? Tem gente que já tem uma infinidade de demônios. Porque a cada palavra, 10 palavras, 3, 4 ou 9 é palavrão. Irmãos, isso é uma verdade. Antes de eu me converter, 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Você também? Você era endemoniadinho igual eu? Sabe? E você pode perceber, para friamente, lembra de alguém, talvez você conheça, eu sei que você conhece alguém assim, vê como que é a vida da pessoa. Está sempre angustiado, triste. O sentimento dele, a alma sempre abalada. Por quê? Porque a tormenta que vem não é demônios para ficar incorporando e caindo no chão endemoniado. Mas são afrontas na sua própria alma. São pessoas que estão sempre em confronto com ela mesma. Sabe? Então, toda vez que eu falava qualquer coisa, eu usava um nome, né? Que eu não vou falar aqui, claro. E aí o Espírito Santo falou assim, troca por misericórdia. E eu falava não sei o que, misericórdia, ninguém entendia. Porque eu colocava misericórdia em tudo, e é verdade. A gente precisa se educar como um bebê, não é assim? O bebê, quando ele aprende algo novo, ele fica repetindo. A mesma coisa a criança. Criança, quando ela aprende uma palavra nova, ela encaixa aquela palavra, mesmo se não tiver sentido. Mas tem a fase da criança que é assim, a fase de 4 anos, 5 anos, quando ela aprende alguma coisa nova, ela realmente fica repetindo. Uma coisa que você deve fazer, você que é batizado com o Espírito Santo, é falar em línguas frequentemente. Quando você fala em línguas, você não sabe o que você está dizendo, mas o teu Espírito está falando junto ao Pai, intercedendo diretamente por ti. Amém? Então, é uma ferramenta que nós temos, e muitas pessoas imaginam que o falar em línguas é quando se gera um momento, né, em que você está no culto, aí tem aquela unção, aí você fala. Irmãos, Espírito Santo não é espírito do candomblé nem da umbanda, que você precisa invocá-lo e de repente ele, e você sente aquele arrepio, e orialabachoremanaia. Não, ele já está dentro de você. O dom de língua ele te deu, é um dom, como você tem o dom de cantar. Ou você só canta quando tem uma força maior. Nós cantamos quando temos vontade, normalmente com uma expressão de tristeza ou de alegria. Normalmente de alegria ou de satisfação.
O Espírito Santo, ele quer ser alegria 24 horas na tua vida. Amém? E é por isso que nós devemos viver isso, sabe? A palavra torpe no original grego significa algo que foi corrompido por alguém e não é mais próprio para uso. Então, esse tipo de palavreado, esse tipo de costumes que não agrada a Deus, nós devemos nos afastar. Amém? Lembra do exemplo que eu dei agora mesmo? O filho que vive como rei e o filho que vive como mendigo? O filho que vive como mendigo, ele é menos amado pelo pai? Não. Ah, pastor, mas eu gostaria de ser como você, como Joaquim, como Manuel, sabe? Pessoa íntegra, não fala palavrão, não comete pecado, mas eu estou entre o filho certinho e o torto, eu estou para o lado torto. Deixa eu te dizer uma coisa, não se sinta menos amado por isso. Porque no tempo certo, Deus fará você viver como príncipe. Infelizmente, nós somos pegos no mundo, sabe, como mendigo. E Deus nos leva a um quarto e nos traz tudo de bom. E começa a nos transformar. Mas não pode ser como a Cinderela, né? Que vai para um baile, numa abóbora que vira um carro, e até meia-noite. Depois da meia-noite, ela volta a ser faxineira, né? Toda aquela beleza vai embora, e o carro vira abóbora. Deixa eu te dizer uma coisa, em Cristo você nunca vai virar abóbora. Sabe por quê? Porque a raiz que Ele plantou no teu coração é raiz de príncipe. Ele gerou em nós reino dos céus. Amém? E como então podemos transmitir graça? A ordem bíblica é que falemos apenas palavras que edificam. Pois tais transmitem graça. Sabe, irmão, se você vai falar alguma coisa que não vai transmitir graça, não vai edificar ninguém, por favor, fecha a boca. Não faça da tua boca uma sepultura aberta. Nós devemos começar devagar. Talvez não é da noite para o dia, mas quem que você quer ser? Talvez esse é um tempo muito bom para você mudar a sua estratégia. Nós estamos aí na virada do ano, vire a tua vida, vire uma página da tua vida. Você já errou, já pecou, já fez, já bagunçou, sabe, já usou droga, já fez o que você quis fazer. Agora é tempo de você ter uma vida de rei. Saia da mesmice, da miséria, do quarto do mendigo. Deus te fez uma princesa. Mas essa princesa não é só até a meia-noite. Depois da meia-noite ela vira outra coisa. Deus te fez um príncipe, não um ogro. Talvez você era um ogro, mas Deus está te fazendo príncipe. E Ele diz que Ele vai colocar você nas regiões celestiais. Assim, sempre que falamos algo bom, que o outro não merece ouvir, então nós transmitimos graça. Deixa eu te dizer uma coisa, transmitir graça não é para aquela pessoa que você ama, que é boazinha, que é tudo de bom, não. Transmitir graça é para quem não merece. Transmitir graça é para quem te ofende. Transmitir graça é para quem declarou literalmente que é teu inimigo. Transmitir graça é para a pessoa que realmente qualquer um rejeitaria, mas você alcançou. Sabe, irmãos? Muitos leprosos na época, as pessoas não se aproximavam dele por medo de lepra. Jesus não só se aproximava, mas como tocava neles e curava. Abraçava, beijava. É isso que nós devemos ser. É muito bom você abraçar um amigo seu, bonito, cheiroso. E você fala, nossa, que perfume é esse? Gostoso. Isso é bom. Abraça um mendigo na rua fedendo a merda. Tomou duas garrafas de cachaça. O bafo dele derruba meio mundo. A roupa dele está tão imunda que se encostar na sua, que é branca, vai sujar. Mas a água lava tudo. O que ele precisa talvez é só um abraço. Essa época do ano as pessoas tendem a ficar mais maleáveis. Por causa do espírito natalino. Mas transmitir graça é o ano todo, irmão. Ir para debaixo da ponte e levar um sopão, uma comida para alguém, ou, sabe, pegar algumas roupas que você tem e doar para alguém, não é apenas em época de Natal, mas é todos os dias. Porque Jesus disse, se você der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, é para mim que você está fazendo. Eu não estou aqui falando de elogios falsos, de bajulação tolas. Eu estou tentando te dizer para você falar a verdade, sabe? Para outro, principalmente a verdade do Evangelho.
Nós precisamos dizer a essa pessoa como Deus o vê. Acompanha comigo no quadro, reflita. Certa vez um irmão estava parado no sinaleiro, quando outro carro veio e bateu na traseira do seu carro. Ele abaixou a cabeça no volante e disse consigo mesmo: vou dizer algumas verdades para esse cidadão. Subitamente o Espírito Santo lhe falou ao coração: qual verdade você vai dizer para este homem? Ele disse: vou dizer que ele é um motorista barbeiro miserável. E o Espírito Santo falou: essa é toda a verdade? O irmão insistiu: vou mostrar-lhe que ele é um filho das trevas e o destino dele é o inferno. Mas o Espírito Santo continuou falando ao seu coração: você precisa falar a verdade do Evangelho. Ele então saiu do seu carro, foi até o carro de trás e calmamente falou ao motorista: você se machucou? O outro ficou perplexo, dizendo: você não vai brigar comigo ou dizer nenhum palavrão? Você quer saber se eu estou bem? Uma pequena pergunta transmitiu graça a outro. Mas nós estamos sempre querendo dizer umas verdades, seja para o nosso cônjuge, nosso colega de trabalho, ou para o vizinho chato. O problema é que essa verdade que queremos dizer não transmite graça. Normalmente a verdade que queremos dizer a outro é a aparência do que vemos, e não a realidade da fé. Uma das coisas mais desanimadoras é olhar aos irmãos segundo a visão carnal ou natural. Aquele que só vê defeito nos outros, ele é um doente espiritualmente. Infelizmente, muitos líderes veem seu povo como infiéis e derrotados. Por causa disso, eles acabam gerando um rebanho conforme o seu conceito carnal. A maneira certa de exortar ao irmão é dizendo: você não está agindo de acordo com o que Deus, de acordo com o que você é. Você é santo, cheio de amor e do Espírito de Deus, e suas ações não se harmonizam com isso. Todo filho de Deus, nascido de novo, já está cheio de bondade e amor, porque o amor já foi derramado no seu coração. Romanos 15, 14. Todo crente possui uma unção e está cheio de todo conhecimento. Quando cremos nessa verdade, passamos a olhar os nossos irmãos com olhos diferentes. E essa verdade que precisamos dizer aos irmãos, quando falamos aos irmãos a verdade sobre ele, de acordo com o Evangelho, nós lhe transmitimos graça. Já estou terminando. Quando o nosso cônjuge ou nosso irmão erra, nós falamos com ele com base no que eles merecem. Ou falamos com base naquilo que o Evangelho declara sobre eles. Não diga a seu filho ou ao seu cônjuge que você o ama somente quando ele merece ouvir isso. Diga para transmitir graça. Qualquer palavra que dizemos baseada no que eles merecem é resultado da condenação da lei. E isso só traz morte. A verdade é a forma como Deus nos vê e não como as coisas parecem ser. Quando transmitimos graças, o pecado perde espaço, pois o pecado não tem o domínio onde há graça. E quando transmitimos graça, há um ambiente de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não há como transmitir graça e ao mesmo tempo medo e condenação. Onde há graça, o medo e o sentimento de condenação se vão. Falar para uma pessoa uma palavra de amor quando ela merece ouvir. Mesma coisa eu dizer para o campeão: parabéns, você venceu. Claro que ele venceu. Tem sentido? Falar para a pessoa que está no dia do seu aniversário, você chega lá e fala para ela: parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, mas é meu aniversário mesmo. Agora, amado, é mais difícil, e o que nós deveríamos dizer é não falar para o irmão que errou, que pecou, que caiu, que ele errou, pecou e caiu. Óbvio, ele sabe mais do que você disso. Você sabe aquilo que você vê, mas você não sabe o que ele está sentindo. O difícil é dizer para ele: olha, o que você está fazendo não condiz quem você é. É eu dizer para o rapaz que está no quarto parecendo um mendigo que não condiz quem ele é, a maneira que ele está vivendo. Basta ele olhar para o irmão dele. Mas eu não quero ser igual aquele Mauricinho.
todo cheio de não me toque, não me rele. Mas é melhor ser o Mauricinho do que ser o Joãozinho acabado. Porque tem pessoas que vivem desta condição porque não tem condição, porque vieram de uma família que não tem condição. Agora, é inaceitável você ter uma família, um pai rico, misericordioso, cheio de amor e viver cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. É o que acontece com esse rapaz que se refugiou nesse quarto escuro. Ele não tem motivo de ser revoltado. Imagina um jovem chegar para você e falar: não, eu sou muito revoltado. Por quê? Porque meu pai tem dinheiro. Ah, filho, você não sabe de nada. Sou revoltado porque tudo que eu quero eu tenho. Sou revoltado porque eu tenho as melhores roupas. Sou revoltado porque, sabe, saiu um celular novo, o mais caro, o mais top, eu tenho. Isso é motivo de revolta? Isso é loucura de quem não sabe aproveitar o melhor da terra. Tem crente que está revoltado porque acha que Deus não ama. Oh, que lado do amor que você não entendeu ainda. Alguém que se entregou na cruz, pegou todo o pecado do mundo, cravou nele mesmo, levou toda a maldição, foi surrado, humilhado, porque te ama, você ainda acha que não é amor? Você acha que amor é aquele tapinha nas costas, aquele beijinho falso que você recebe do teu amigo? Amor é aquilo que ele fez por você. E ele fez não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque ele nos ama. Terceiro, se não transmitimos graça, entristecemos o Espírito. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando somos salvos, amado, Deus colocou o Espírito Santo em nós. Ele colocou um agente mais fiel, sabe? E mais cheio de técnica, maior até do que o 007. Toda tecnologia que possa haver no mundo, o Espírito Santo tem. Para te revelar, para te abençoar, basta você confiar. Ele nos colocou um selo para nos marcar. E é isso que o Senhor fez. Indicando o quê? Que nós pertencemos a Ele. Eu posso andar na rua e estar uma época como agora, 25 de março e Brás, é uma multidão, milhões de pessoas na rua. Você olha aquele monte de gente vindo para lá e para cá, você não sabe quem é cristão, quem é salvo, quem não é salvo. Mas o inferno sabe. Eu posso ir na praia, numa época de final de ano, em alto calor, todo mundo lá de sunga e de biquíni. E eu olhar e falar: quem será que é salvo aqui? Eu não posso identificar, mas o diabo sabe. Sabe por quê? Porque você foi marcado. O meu olho natural não consegue enxergar, mas os olhos espirituais de Deus e até mesmo do inferno te enxergam. Por quê? Porque selo significa propriedade. Amém? O selo é exatamente, sabe, o que nós fazemos com o rebanho de gado numa fazenda. Como que você faz com o rebanho de gado? Normalmente, quando o fazendeiro ele tem muitas cabeças de gado, o que ele faz? Ele pega um ferro quente, com fogo, e marca o couro do animal, com as suas iniciais. Ou seja, esse animal ele pode até sair, pular a cerca, se perder e ir para a fazenda do vizinho. Na hora que olharem para ele, vai ver a marca. Eu quero te dizer que você tem a marca da promessa. Aonde você for, você foi marcado pelo Senhor. Sabe, querido? Você pode ter a certeza de que aquele boi, se ele estiver pastando no meio de outros bois, com certeza vão olhar para o couro dele e vai ver que ele foi marcado. Uma marca de ferro. E aquela marca nunca mais pode ser removida. Amém? Isso é um selo de propriedade, assim como nós somos selados por Ele. Pastor, mas eu fui selado com esse fogo? Sim, não no teu couro, não na tua pele, mas na tua alma. Eu quero te dizer, irmãos, se você nunca sentiu isso, você ainda vai ter a experiência de sentir, de estar num lugar que antigamente você gostava de ir, fazia tudo para estar naquele ambiente. E depois que você conheceu a Cristo, quando você chegou lá, ninguém que falou nada para você. Mas dentro de você está dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não me pertence mais. Não é porque ninguém fez uma lavagem cerebral em você. Não é porque o pastor disse assim: você não pode ir aqui e ali. Nós aqui não temos tal costume. Você é livre para ir onde você quiser. Amém? Nem todo lugar nos cabe, mas de repente, se você achar que deve ir, ninguém vai te condenar por isso. Mas nós mesmos sentimos isso dentro de nós. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não me cabe mais. Por quê? Porque agora você tem uma marca. Você foi marcado pelo Espírito de Deus, com o fogo do Espírito.
Um diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida de uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. E então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoido, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende as mãos. E ele estendeu a mão, e a mão lhe foi restaurada. A palavra aqui traduzida como indignado é a mesma que se usa para descrever a tristeza do Espírito Santo. Sabe, Jesus se entristece porque ele olha para aquele povo que tinha a lei como base de fé e dizia assim, que no sábado não podia fazer nada. Imagina, no sábado não podia curar um ser humano. Mas o próprio Jesus, se você continuar lendo o texto, ele indaga o pessoal, dizendo: escuta, se uma vaca sua for sair do pasto e ir lá atolar, você vai deixar ela morrer porque é sábado? Não, a vaca a gente tira. Então quer dizer, a vaca tem mais significado, mais autoridade do que a vida de um homem. Não vai longe, irmãos, nós temos uma lei semelhante, sabia disso? Você pode matar uma pessoa e você, pagando fiança, você sai da cadeia, mas mata uma tartaruga. Não estou falando mal da tartaruga. Mas você vê que a lei, ela é, não só no nosso país, como em muitos países do mundo, ela defende mais o animal do que o homem. Eu cortar uma árvore, se essa árvore for uma árvore que estiver em extinção, sabe? É cadeia. E não tem fiança. Então quer dizer que eu posso assaltar, ir lá na Petrobras, roubar milhões? Aí pode. A árvore, a tartaruga, vale mais do que o ser humano. Jesus, ele indagou isso. Ele disse, então quer dizer que este homem que teve a mão curada, porque há anos ele está com a mão mirrada, totalmente aleijado, porque é sábado, ele não pode ser curado. Mas o animal pode ser salvo. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que fazem isso. Entristece o Espírito Santo, porque condena o irmão. Deixa eu te dizer uma coisa a partir de hoje, em nome de Jesus. Se alguém vier falar mal de outra pessoa para você, cala-te essa pessoa. Mas essa pessoa está coberto de defeito. Não importa. Não importa que ele quis ficar naquele quartinho fedido, parecendo um mendigo. Ele é filho do homem. Mexe com ele não. Amém? Ele é filho do rei. Ele tem o mesmo direito do outro que está usufruindo o melhor da terra. Talvez hoje você vê o teu irmão caído, mas a Bíblia diz assim, ore para que você não caia, porque todos estão sujeitos a cair. Sim ou não? Então, meu irmão, ao invés de eu ficar preocupado em acusar a pessoa que caiu, que voltou para a prática do pecado, que fez um monte de coisa errada, eu tenho que estar preocupado em transmitir a ela graça. Dizer, meu irmão, não vai nesse caminho não, você pode pagar um preço alto por isso. Você vai sair debaixo do favor de Deus. É isso que eu tenho que falar. Mas se a pessoa não quiser ouvir, amém, você fez a tua parte. Sabe? A única vez que Jesus menciona que o Senhor se entristeceu, foi por causa de falta de graça. Ah, pastor, eu acho que Deus está triste comigo. A pergunta que eu te faço: se acusou, se levantou contra alguém, é capaz que ele esteja assim. Porque falta de graça faz ele se entristecer. Os fariseus, eles tinham zelo por uma ordenância, sabe? Mas não tinham amor por um enfermo. Eles tinham zelo pela lei de Moisés, mas não tinha amor pelaquela pessoa que estava sofrendo. Lembra daquela passagem que Jesus vai e salva e liberta um homem coxo que há 38 anos ele estava enfermo? Aí o Senhor falou, agora pega a tua esteira, a tua cama e anda. E ele saiu andando com a esteira debaixo do braço, e era sábado. Ele encontra um fariseu na porta, em vez do fariseu falar, uau, o que aconteceu, que bênção, 38 anos que eu te conheço, você é aleijado, e agora você está andando, que maravilha, me conta como foi isso que o fariseu disse? Não, ele disse, você não sabe que hoje é sábado, por que você está com essa esteira debaixo do braço? Sabe, irmãos,
Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, engole um elefante inteiro e tropeça numa formiga. Para de condenar. Ore pela pessoa. Abençoa ela. Amém? O Senhor Jesus disse que prostitutas e publicanos sentaria no banquete celestial. Mas tantas outras pessoas que se diziam ser santos, como os fariseus, ficaria por lá de fora. Não seja fariseu não, irmãos. Não se sinta melhor do que ninguém. Você é cristão, está em fase de reconhecimento, está em fase de amadurecimento, está em fase de santificação. Então não se julgue melhor do que ninguém, pelo contrário. Amém? Justiça própria é mãe de todos os pecados. Na verdade, o primeiro pecado foi a justiça própria, quando o homem quis ser como Deus. O que entristeceu e indignou o Senhor foi um coração duro, que não consegue ser gracioso. Aqueles fariseus eram os irmãos que hoje nós temos visto nas igrejas. Até fica irado quando a gente fala de graça, sabe? Eles dizem que a graça não passa de uma licença para pecar, não é verdade. Então quer dizer que a graça agora eu posso pecar porque eu não vou deixar de ser salvo? Não é isso. Eu não posso ofender uma pessoa que eu sei que me ama. Amém? Eu, às vezes, encontro algumas pessoas que ao longo do meu ministério, eu batizei, de alguma forma eu ministrei, e hoje estão até em outras igrejas, não ficaram aqui na igreja conosco, nem quando era lá em Eldorado. Mas que quando eu lembro, porque eu tenho um péssimo defeito eu não consigo gravar muito a fisionomia das pessoas. Hoje eu encontrei uma pessoa numa loja lá em São Bernardo. Ela, pastor Alexandre, me abraçou, tal. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, quem é? Quer lembrar de mim? Não. Desculpa, irmã, não. Você me batizou lá na igreja, quando era na Dom João VI, tal. Eu falei, tá, parente do Messias. Enfim, aí eu consegui lembrar. Mas uma coisa que me chama a atenção é o carinho. Poderia simplesmente passar na rua, me ignorar. Sei lá, por alguma razão. Na verdade, quando nós mudamos para cá, ela morava longe, já era longe do prédio lá, e para cá ia ficar mais longe ainda. Então ela pediu a permissão de ir para outra igreja e nós a liberamos. E está lá até hoje. Está lá com a família, teve um câncer, estava com a cabeça raspada, aí que eu não consegui identificar mesmo, mas já, graças a Deus, já foi curada. Mas esse carinho que nós precisamos ter, aonde você passar, e as pessoas te veem, olhar para você e dizer, ali vai o homem de Deus. É isso que é importante, irmãos. Sabe? É isso que marca a vida das pessoas. É a graça que você possa transmitir. Não importa que essa pessoa foi falso contigo. Não importa que essa pessoa lá na frente, te traiu. Ela fez alguma coisa ruim, seja lá o que for. Entenda que é um ser humano que caiu num pecado que você também poderia ter caído. Então quer dizer que você merece perdão e os outros merecem condenação? Transmitir graça é o que simplesmente agrada o coração de Deus. Não transforme o cristianismo numa escravidão religiosa. Sabe? Todos aqueles que recebem os milagres do Senhor eram pecadores. Ou você acha que aqueles que se diziam ser santos não precisavam de milagre? Claro que precisava. Mas por que Cristo não foi até eles? Porque eles não se dobravam, eles se achavam melhores. Eles sabiam julgar. Os únicos que não receberam coisa alguma do Senhor foram líderes religiosos daqueles dias. Quando as suas palavras não possuíam graça, pelo contrário, só falava de lei. E lei é justiça própria. Sabe? Quando você resolve dizer para as pessoas o que você pensa que elas merecem, isso vai entristecer o Espírito Santo. Eu sei que tem hora que dá vontade de falar um monte para aquela pessoa, porque, já chegou no seu limite, mas vai resolver? Porque você falou, ela simplesmente vai mudar, é isso? Mas se você for em amor e transmitir graça a ela, o Espírito de Deus vai constranger o coração dela. Não é batendo, espancando, xingando, amaldiçoando, dizendo vai para o inferno. Porque aí você vai causar ira.
E nós não temos visto, dentro de passagens bíblicas, Jesus fazendo isso. Pelo contrário, ele transmite a graça. E com isso nós alegramos o Espírito de Deus dentro de nós. O Pai disse palavras de afirmação para o Senhor Jesus lá no Rio Jordão. O Senhor ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha pregado nenhum sermão e nem tinha feito nenhum discípulo. Mas mesmo assim o Pai disse em Mateus 3,17: Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Eu quero te dizer que o Senhor todo dia, diante de uma afronta, quando o acusador sobe diante dele para falar do teu erro e do teu pecado, o Senhor olha para o acusador e diz: o fulano de tal, a Maria, o Joaquim, a Teresa, meu filho amado, tenho tanto prazer nele. E o diabo disse: mas você não sabe, ele foi hoje, ele pecou, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele disse: eu sei, mas ele tem um advogado. O sangue de Jesus já foi derramado, pago por ele. Então, irmão, não traga acusação para as tuas costas, sabe? Não traga isso para as suas costas. Pelo contrário, Deus tem em você um novo tempo. Precisamos nos exercitar para liberar a palavra que transmite graça. E somente quando nós transmitimos graça é que nós podemos edificar a casa de Deus e experimentar a glória do reino. Finalizando, você não foi achado ou chamado apenas para ser cheio de graça, mas para transmitir ao mundo. Como você tem sido cheio de graça? Será que você tem sido cheio de graça? Será que você tem reconhecido o quanto Deus te amou? E o quanto você deve transferir isso a outro? De que forma você tem transmitido graça? E quem tem recebido esta graça? Transmita a graça do Senhor, porque Deus é na tua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.